Vou agradecer a vocês já pelas críticas e sugestões, né, que no meu privado muitos mandaram, e pelo apoio. E vocês me perdoem por estarem fazendo esse vídeo agora, não tão organizado, mas eu preciso de falar isso enquanto é tempo. Os nossos indexadores, os nossos índices, eles estão todos fora dos padrões. Vou mostrar para vocês aqui algumas referências. Vou dar um exemplo. As nossas chuvas, elas têm um histórico, né? Que muitas vezes até escutamos nas reportagens, né? Que aquela chuva torrencial, ela ocorreu há 20 anos, há 30 anos. Então, tudo aquilo tem uma análise, né? Um apanhado pluviométrico, né? Que é feito para que tenha essa referência. E essa referência, ela é utilizada muitas vezes para obras de saneamento. Quando sai do padrão, ocorrem as catástrofes, né? E agora hoje também tem que começar a observar aí os lixos jogados nos esgotos, né? E os nossos esgotos, eles também não estão preparados para isso hoje, porque eles são de 50, 60, 70 anos atrás, que as nossas cidades, né, tinham áreas mais permeáveis. E isso, a velocidade da água, quando ela caía, ela tinha penetração, e aí não é esse o caso. Mas eu quero falar para vocês agora, fazendo um comparativo no mercado financeiro. Eu não sou da área, mas eu mexo com o patrimônio das pessoas, certo? Muitos me perguntam, eu vendo agora, eu compro agora, o que eu faço? Ontem mesmo eu tive 4 pessoas de fora aqui do país me pedindo, solicitando que adquirissem imóveis aqui no Brasil. Isso me chamou muita atenção. Eu fui fazer uma consulta novamente nos nossos índices, indexadores. Perguntei várias pessoas ontem, até agradeço aí alguns colegas, em várias regiões, para eu fazer uma análise para passar isso aqui para vocês. Então, o que está acontecendo? Aquele que mexe com a parte rural, ele sempre teve um indexador com relação àquilo que ele produzia. Vamos dizer, quem planta café, ele faz a referência em sacas. Quem planta soja, em sacas. Então, quando eu vou comprar uma caminhonete, eu gasto tantas sacas para comprar aquela caminhonete. E ele vai juntando dinheiro em sacas. Essa é a unidade monetária dele. Então, eu tenho 20 sacas para uma caminhonete. O outro é soja, eu tenho 10 sacas para uma caminhonete. Esses números aqui que eu estou falando para vocês, tá, gente? Não são números reais, são para exemplo. Com isso, né, o boi, eu tenho 20 unidades monetárias estrangeiras para aquisição de uma arroba de boi. O que ocorreu agora? No boi, para uma arroba de boi, anteriormente era 20 unidades monetárias. Hoje, dependendo da situação, vai tá tendo que colocar 100. Então, quer dizer que o boi, né, vamos dar exemplo, ele subiu de preço demais em função daquela unidade monetária estrangeira. Por quê? O indexador, às vezes, IGPM, ou no histórico, há mais de 25 anos, nunca houve esse valor, nunca teve nesse índice, né? Vou dizer assim, vamos colocar um valor médio agora esse ano, o pico foi em maio, parece, 37, 30 e alguma coisa, nós estamos hoje aí 33%. Espera aí, vou corrigir alguns contratos eram corrigidos por esse indexador. E aí, como é que ficou? A renda foi corrigida, a inflação foi corrigida? Opa! Com relação ao produtor de soja, o veículo, ele teve um aumento muito grande. E aí, o combustível? Na nossa conversa do dia a dia, muitos falam que tudo está aumentando. Mas o porquê e para que isso? Vamos lá. O valor e o preço são duas situações diferentes.
Eu posso valorizar essa caneta porque ela tem alguma questão de estimação, falar que ela, para mim, ela tem um valor incalculável, mas ela tem um preço de mercado que às vezes pode custar R$1. Aí eu quero dizer para vocês o seguinte, o boi, novamente, o boi, vamos colocar números aqui, a 500 unidades monetárias, que ela está acima, quase 5 vezes do histórico. Isso é um valor, é um preço, é o mercado? Peraí, vamos pensar. E até quando que isso pode ser considerado nesse preço? O que foi feito para colocar o preço disso? Qual foi a influência? Por quê? Para aquele produtor, aquilo ali, às vezes, em determinado momento, ele pode ter um valor sim, também. Mas vamos considerar o seguinte, vamos analisar que nós estamos tudo hoje nosso é global. Então vamos ver nossa situação global com relação ao nosso clima. Se faltar alimento para o boi, qual que é o preço dele? Você com 1.000 cabeças, vamos colocar assim por baixo, de boi, qual que é o preço que você vai ter nele se você não tiver comida para ele? Você vai ter que passar rápido. Então, o que eu estou querendo entrar com vocês nisso? Eu tenho observado que nesses últimos dias, alguns sistemas estão entrando em pane. Cartórios, ontem, bancos, grandes redes. Vocês podem pesquisar. E algo na atmosfera parece que está acontecendo que nós, cidadãos, não estão tendo esse direito dessa informação. Talvez até para que não entremos em pânico. Ou para que talvez dê tempo de fazer um arranjado. A palavra mesmo é essa, arranjado. Depois vocês vão entender por quê. Então, com relação à nossa situação global, nossa geopolítica, vamos colocar assim, todos os países, eles precisam hoje de se alimentar, de produzir, né, devido a algumas coisas que aconteceram aí, né, que eu vou evitar falar. A gente começa a observar que muitos estão se unindo, algumas nações estão se unindo com alguns blocos, vermelho, vamos imaginar, vermelho e azul, né? Aí o vermelho e azul, né, igual a gente, né, vou dizer, chineses, russos estão juntos e os Estados Unidos e está procurando outros países para se unir. E aí? Eu estou falando assim para tentar não ser bloqueado aí, igual eu fui no outro vídeo, né, que vocês talvez nem tiveram conhecimento dele aí, tá? Mas se uma pessoa assistir, e essa palavra puder ter abençoado ela, ter alertado, para mim já estou satisfeito. E aqueles que chegaram a mensagem, quiserem compartilhar para poder, né, pode compartilhar aí para poder me ajudar o vídeo passar para mais gente, ou compartilhar através de outras redes, né? Fique à vontade. Se quiserem me mandar no privado, tem lá na outra rede social, meu Instagram, eu passo o meu contato, a gente conversa mais sobre isso, eu posso auxiliar. Eu não tenho competência para definir nada para ninguém, correto? E eu acho que ninguém tem competência mais para isso, porque ninguém sabe de mais nada que vai acontecer. Porém, se nós estamos vendo, eu dou o exemplo do céu, que as nuvens estão se fechando, há um indício de chuva e nós precisamos de nos acolher. É necessário sair na chuva, então vamos nos proteger. Não é necessário, então vamos esperar. Então muitas coisas agora nós vamos ter que começar a observar. Pode ser muito bom. Um exemplo, a pessoa hoje vendeu um imóvel. Se ela tiver um contrato muito bem definido com relação ao recebimento posterior,
ela pode estar tranquila em determinada situação. Mas se ela não observar naquele contrato que ela vai receber daqui 60 dias, 90 dias, não colocar que pode haver uma alteração de uma inflação ou de uma perda daquela moeda monetária que está sendo negociada, o prejuízo vai ser muito grande. Aquele que está adquirindo, se ele também fizer uma previsão e não observar isso e a renda dele não tiver esse acompanhamento, também vai ter uma dor de cabeça. Ah, mas isso é o risco do negócio. Ótimo, faz seguro disso, no sentido de que tenta se resguardar o máximo possível, observar mais isso. Nós ficamos anos aí, graças a Deus, né, vamos dizer assim, com a economia um pouco estabilizada, ou pelo menos parecendo estar estabilizada. Então, isso aí deixou de ser tão observado. Mas alguns anos atrás, em 1900, na década de 80, muitas pessoas ficaram muito ricas adquirindo patrimônio com essa, vamos dizer assim, com essa expertise contratual, com essa expertise, talvez, de negociação. Olha, eu vou te dar um sinal e daqui 60 dias ou 30 dias, ou quando o documento estiver pronto, eu pago você o restante. Aí vem uma inflação de 100%, aquele dinheiro que ele tinha que pagar contratualmente, o que ocorreu? Não valia mais nada. Aquela pessoa que vendeu o bem, o poder dela de adquirir outro imóvel, ou, né, no caso do imóvel que eu estou falando, ou né, é igual, por exemplo, a pessoa comprava às vezes de manhã, uma coisa era 2 unidades monetárias, de tarde era 5. O que ocorria? A pessoa recebia um salário de manhã, ela tinha que ir para o supermercado, ela fazer a compra. Por quê? Porque no outro dia, o poder de compra dela, às vezes, ela perdia 10, 20, 30%. Era uma loucura. E depois, né? Então, essa geração agora, né? Eu também não participei muito disso, estou novo. O que acontece? Não viveu muito isso. Mas agora nós estamos com nuvens que estão indicando isso novamente. Da parte imobiliária, o que pode ocorrer? Pode ocorrer que nesse instante nós venhamos a fazer um excelente negócio. A pessoa talvez comprando, a pessoa que está vendendo, às vezes, ela não conseguia adquirir o outro imóvel. Então eu indico o seguinte: se for vender para comprar outro imóvel, falando de imóvel, que eu tenho mais assim, competência para falar sobre isso, você vai vender para comprar outro, já põe um pé aqui e outro lá. Não pense que você vai vender aqui e usa talvez os mesmos critérios contratuais, as mesmas correções. Por quê? Se aqui aumentar, aqui vai aumentar. Se aqui diminuir, aqui diminuir. Aí você não vai ter, aí você vai ter menos dor de cabeça. Agora, pode ocorrer aqueles que estão tentando vender, né, esse patrimônio hoje, sonhando que vão conseguir fazer uma venda melhor posterior, para fazer isso, para fazer, que tem que analisar bastante. Por quê? Porque pode ser que esse imóvel ele venha valer menos da metade que está tentando ser negociado hoje. Ah, mas como assim? Não é possível que compra terra e não erra. Nos Estados Unidos teve em 2007, 2008, salvo engano, quem comprou tinha imóvel sendo repassado a $1, uma unidade monetária. Falando novamente com relação à nossa parte global, tudo hoje está sendo global. A tampa dessa caneta, os insumos para ela fazer, ou para as máquinas, ou para a própria matéria-prima, a referência dela não é nacional, ela é importada, é global. Na cadeia de produção, alguma coisa é de fora. Nós não somos autossuficientes. O nosso ferro, aqui que a gente tem a extração do minério de ferro, ele vai para fora, muitas coisas, grande parte vai para fora, para depois a gente comprar aquilo pronto aqui, né? E até com valor mais agregado. Então o que eu quero dizer para vocês? Que peçam a Deus nesse momento, nesse instante, sabedoria para qualquer negócio que vier a fazer, tá? Não entre em
peça direção, não entre em cilada nesse momento por pessoas que às vezes querem vender o seu patrimônio a qualquer preço por causa de uma comissãozinha qualquer. Sejam conscientes com relação a isso, porque tudo aquilo que você construiu nesse momento, se você não tiver cautela, você pode jogar tudo por água abaixo. Quantas pessoas investiram dinheiro em empresas em determinado momento que estava com a projeção de mercado e depois quebrou? Então, eu peço a vocês, todos aqueles, né? Eu tenho falado hoje mesmo pela manhã, eu falei isso com a família aqui, que eram herdeiros de um patrimônio. Falei, olha, pode ser que vocês estão fazendo um bom negócio ou um péssimo negócio. Então, vai depender da onde que você vai tirar e pôr. Porque se você ficar com ele na mão, dependendo da situação, ele vai evaporar. Muitos que estão aflitos, né, que sentem às vezes humilhados por algumas frases feitas de alguns anos, porque você não tem imóvel próprio, você mora de aluguel, né? Alguns falam, algumas pessoas que ficam falando, né? Não vou falar mal de sogra, porque tem sogras, gente, que eu vou falar para vocês que são excelentes, são de Deus. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, né? Tem muita pessoa bacana aí. Eu estou tentando lembrar um exemplo aqui que eu dou para vocês. Na verdade, no geral, a pessoa às vezes ela fala assim, poxa, mas fulano mora de aluguel até hoje, poxa e tal. Talvez aquele cara que mora de aluguel hoje, ele está mais seguro que você. E você talvez mora de aluguel e nem sabe. Sabe por quê? Porque você tem um carnê de prestação para pagar, que na hora que você olha o que você paga de juros e o que amortiza é maior do que o seu vizinho que está alugando o imóvel. Um exemplo, tem muitas pessoas que pagam em R$ 1.500 de prestação, 900 de juros e R$ 600 de amortização na dívida. 30 anos. Se o vizinho lá for um cara que não for muito bom, o que acontece? Ele fica ali com aquele negócio para tentar vender e às vezes hoje pode ocorrer dele vender mais barato do que ele comprou ou o dinheiro que ele tem lá para receber no banco que ele já pagou, não dá para pagar. É um outro detalhe que eu estou segurando para falar, que senão muita gente vai me questionar. É bom? Se você conseguir fazer um planejamento, quitar e tudo, né? Mas por outro lado, só está mudando. A pessoa mora de aluguel em determinado, por exemplo, pagando direto para o proprietário, e aquele que está morando de aluguel pagando direto para o banco. O banco é o proprietário. Na hora que você olhar lá o registro, a penhora está no nome do banco, está no seu nome para você pagar imposto, para você pagar um tanto de coisa. Né? Então, algumas coisas estão sendo alteradas. Nós temos que começar a observar isso. Telefone. Quanto que era o telefone para você adquirir um telefone? Quanto que é hoje? Hoje as pessoas ligam para você o dia inteiro para você mudar de operadora para você ter 10, 20, 50 telefones. Questão de valor, questão de preço, questão da situação. Então, o que eu estou querendo com isso? Fechar aqui agora. Peçam a Deus direção. Não entre nos conceitos do sistema com relação a ser inferior ou no sentido sentir inferiorizado, correr para fazer negócio. Seja consciente, peça a Deus direção para não fazer bobagem, ficar com um problema não sei quanto tempo e ainda sem o recurso para você sobreviver, né? Porque às vezes a pessoa está comprando um imóvel hoje, está pegando todas as suas reservas, mais endividando para complementar, porque está subindo, e ainda assumindo um compromisso para uma coisa que qual que vai ser o valor dela. O esforço, às vezes, pode ser que em outro período seja melhor. Ou pode ser que agora seja o momento. Então eu não estou falando que não tem que comprar. Eu estou falando para vocês serem conscientes. Por quê? Eu sempre falo isso. Uma pessoa que adquire um bem, ela tem uma alegria muito grande quando ela compra. E ela tem, às vezes, um período muito longo
para poder pagar aquilo. Então você tem que avaliar. E se faltar recurso para você pagar, você às vezes não vai perder só a sua casa, você vai perder talvez a sua família. Porque algumas famílias, elas estão baseadas nisso aqui. Faltou dinheiro, faltou amor. E querendo ou não, né, quando há algumas restrições, acaba tendo algum problema sim, né? Então, eu quero dizer para vocês, gente, que tome cuidado nesse momento agora. Todos os nossos índices estão assim para entrar em choque. Esses últimos 60 dias eu observei que tem alguns sistemas que estão entrando em pane. Ontem mesmo, de banco, de loja, cartório, esses últimos 60 dias, alguma coisa está estranha. Então, fica aí a dica. Quem quiser mais alguns detalhes que eu não pude falar aqui, igual eu falo, eu não sou tão bobo assim, correto? Mas eu tenho que, até por isso, eu tenho que me preservar em algumas situações, né? Então, quem tiver o interesse, né, que eu possa ser usado por Deus para ajudar nessa situação, né, não para definir, mas para, às vezes, analisar a sua situação e as duas formas, né, te mostrar um outro lado, sem ter o lado emocional, o lado técnico, talvez, ou as percepções que talvez você não está vendo, eu estarei aqui, né? E que Deus possa continuar nos abençoando para esse momento que nós estamos vivendo, para essa fase, para alguns, né, que a gente, igual eu disse em um vídeo anterior, para que nós possamos ficar felizes nessa fase, porque nosso Jesus está voltando e tudo que ele prometeu está se cumprindo. E um abraço para vocês e tudo de bom. E aonde está o teu tesouro, estará também o seu coração. Beijo para vocês.